O Lar Adventista, hoje, como prometido, no primeiro dia da semana, domingo, eu já digo bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai assistir e acompanhar a leitura do livro Lar Adventista. Estamos terminando o capítulo 55, Normas de Moral, com o tema Como se guardar da apostasia. Mas como eu mencionei ontem, nós já vamos iniciar também hoje o capítulo 56, que fala sobre o divórcio. Mas saiba de uma coisa, o casamento é um contrato por toda a vida. Pense nisso, não deixe que nada estrague o seu matrimônio. Acompanhe a leitura. Falo ao nosso povo. A autora do livro Lar Adventista, Ellen White, está falando ao povo que ela considera povo de Deus, nosso povo. Ela está se referindo aos adventistas do sétimo dia, porque ela era adventista do sétimo dia. Digo ela, era porque ela faleceu em 1915. E ela fala aqui aos cristãos da sua época. Se vos aproximardes de Jesus, diz ela, e procurardes honrar a vossa profissão mediante uma vida bem ordenada e conversação santa, vossos pés serão guardados de se desviarem para as veredas proibidas. Se nós procurarmos estarmos próximos de Deus, fazer a vontade de Deus, Ele protegerá os nossos pés de andarmos por um caminho seguro, protegido. Ela diz assim: se tão somente vigiardes e continuamente estiverdes em oração, se fizerdes tudo como se estivesseis na presença imediata de Deus, então estareis livres de ceder às tentações e podereis esperar ser conservados puros, imaculados e santos até ao fim. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Jesus disse no Evangelho de Mateus que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos estar na presença de Deus orando em pensamento em todos os momentos da nossa vida. E se fizermos isso, Jesus, lembre-se, ele pediu aos discípulos: vigiem pelo menos uma hora. Ao menos uma hora por dia, mas a autora diz aqui: se nós passarmos mais tempo em oração, na presença de Deus, Ele está conosco, mediante o Espírito Santo, em todos os lugares, nos guiando, nos orientando, querendo influenciar a nossa vida através da nossa mente, porque é aqui, na mente, que o Espírito Santo age em nós. Nós podemos não cair nas tentações, nas astutas ciladas do inimigo de Deus. Se retiverdes firmemente o princípio de vossa vida, de vossa confiança, até o fim, vossos caminhos serão estabelecidos em Deus. Confie em Deus, confie na palavra de Deus. Mantenha-se firme nos princípios da palavra de Deus. E então, Deus estará com você. E aquilo que a graça começou, a glória coroará no reino de nosso Deus. Amém? A autora cita aqui Gálatas capítulo 5, versos 22 a 24, onde ela diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Viva uma vida onde o Espírito Santo atua. Ela citou Gálatas 5, 22 a 24, mas eu vou sugerir uma outra leitura da palavra de Deus com base nessa frase que ela mencionou aqui, que aquilo que a graça começou, diz a autora, a glória coroará no reino de nosso Deus. Então eu convido você a ler
da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versos 3 até o verso 11. Deus há de concluir a obra que ele começou na sua vida, na sua família. Acredite nisso. Permita que ele trabalhe na sua vida, que ele efetue uma obra na sua vida. Leia Filipenses capítulo 1, versos 3 ao 11 da Bíblia Sagrada. Que o amor aumente no seu lar e que aquele que começou a boa obra em vocês complete esta obra. Terminamos assim o capítulo 55, normas de moral. E agora vamos falar do capítulo 56, divórcio. Talvez você pense assim, mas Marcelo, divórcio? Esse livro não está mencionando algo aqui que é para que a vida conjugal permaneça até que a morte o separe? Por que mencionar sobre o divórcio? Isso é fato. A união matrimonial deve ser até que a morte nos separe, eu diria por toda a eternidade. Porém, há algo aqui que nós devemos levar em consideração. Muitas pessoas, infelizmente, deixam-se levar por aquilo que o mundo a influencia e acabam desagradando a Deus, cometendo adultério, fazendo algo que é contrário aos princípios da palavra de Deus e, consequentemente, ocorrem divórcios, separações. Mas o casamento é um contrato para toda a vida e isso pode acontecer no seu relacionamento conjugal. Vamos ler? Na mente juvenil, o casamento se acha revestido de romance e difícil é despojá-lo desse aspecto com que a imaginação o envolve e impressionar a mente com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais. O casamento, ele tem o seu romance, mas há muitas responsabilidades no matrimônio. Eu lembro, quando me casei, eu já morava sozinho, fazia minhas compras de mercado, mas era só eu. Quando eu me casei com a Maribel, que está aí do outro lado da câmera, minha esposa, as compras de mercado aumentaram, não era mais só eu. As despesas aumentaram. Aquilo que eu fazia livremente porque morava sozinho, mudaram. Algumas responsabilidades que antes eu não tinha, passei a ter. E isso não significa que só foi um fardo, um peso. É compromisso e compromisso e compromisso. Sim, é compromisso. Mas o melhor de todos é que esse compromisso é um compromisso de amor, onde um faz algo para o outro a fim de agradar o outro. E quantas bênçãos tem do casamento. Agora, no mês de outubro, no dia 30, eu completo 30 anos de união matrimonial com a bênção de Deus, eu, minha esposa e Deus. Afinal de contas, 1 é pouco, 2 é bom, mas 3, marido, mulher e Deus, é muito bom, é demais. Casamento tem suas responsabilidades e são muitas as responsabilidades e algumas até pesadas. Continuando a leitura, esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma, senão a mão da morte, deve desatar. Apenas a morte pode anular um casamento. Cada compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, pois o casamento é um passo que se dá por toda a vida. Não é algo que casa hoje e separa amanhã, casa depois, separa de novo. Assim era no tempo de Noé. As pessoas davam-se em casamento, casavam-se e davam-se em casamento
como se estivessem trocando de roupa. O que aconteceu? Noé entrou na arca, veio o dilúvio, morreram. Jesus está perto de voltar e ele mesmo mencionou que como foi nos dias de Noé, assim será quando ele for voltar. Mas não precisa ser assim com você. Assim como Noé entrou na arca, você, sua família, eu e a minha família também podemos entrar. Claro que não literalmente, mas nós podemos preservar o nosso casamento. Casamento é um passo que se dá por toda a vida, não é para separar por qualquer motivo. Tanto o homem como a mulher devem considerar cuidadosamente se podem viver um ao lado do outro através de todas as dificuldades da vida, e são muitas, enquanto ambos viverem. Você já casou? Permaneça casado. Ame seu esposo, ame a sua esposa. Peça perdão pelos erros cometidos e se dedique a Deus. Dedicando-se a Deus, você vai se dedicar ao seu cônjuge também. Você não casou? Pense bem com quem você está querendo assumir um compromisso que é para toda a vida. É uma pessoa que faz a vontade de Deus? Que segue os princípios da palavra de Deus? Anote isso, porque isso determina o destino da sua vida. Cante com a sua família do novo inário adventista aquilo que nós mais precisamos. Cristo, dá-nos tua paz. Número 376 do novo inário adventista. Vamos orar? Pai querido, algumas coisas são importantíssimas no nosso viver aqui. Não fomos feitos para viver sozinhos. Tu, ó Pai, és Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a tua união dessas três pessoas, sendo um só Deus, nos estimula, até porque tu nos criou para formarmos uma família. Homem e mulher se unindo, sendo apenas um. Duas pessoas, sendo um só. E ainda nos deste a bênção de podermos ter filhos, sendo mais do que duas pessoas, mas uma só família. Por isso, ó Pai, rogamos com a tua bênção que nada atrapalhe o matrimônio, que ele seja até que a morte o separe. Mas nós sabemos que Cristo está às portas, está perto de voltar. Então eu te peço, ó Pai, que em nossa geração, teu Filho volte para nos buscar e nada, nem mesmo a morte, nos separe. Claro, é um desejo meu, mas tua vontade é que deve prevalecer sobre a nossa. E ainda que a morte nos separe, que ao Jesus voltar possamos ressuscitar e então estarmos como uma só família, a tua família, em tua presença por toda a eternidade. Abençoa os lares, abençoe as famílias, os casais que estão acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Te suplico e agradeço por completar 30 anos logo mais no próximo mês de união com a minha esposa Maribel. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos falar sobre divórcio nesses dias, mas você não precisa se divorciar. Acompanhe a leitura, se inscreva no canal, compartilhe e sejamos a força da nação.